Olá pessoal! Apesar de sua alta popularidade, Logan não pode ser chamado de bonito. Além disso, com o tempo, podem aparecer vestígios de corrosão em sua carroceria, o que, claro, não enfeita o carro. Mais facilmente, a pintura descasca da parte inferior dos arcos das rodas traseiras na junção com as soleiras. Os pontos fracos incluem a borda superior do para-brisa, a abertura da tampa do porta-malas sob o vidro traseiro, as mesmas cavas das rodas e soleiras. É verdade que os primeiros carros foram os que mais sofreram com esses problemas. Após mudanças na tecnologia de tratamento galvânico, a carroceria dos carros anteriores a 2008 tornou-se mais resistente à ferrugem. No entanto, em qualquer caso, recomendamos fortemente que os proprietários de Logans usados realizem regularmente, uma vez a cada 2 a 3 anos, um tratamento anticorrosivo completo. Ao mesmo tempo, você pode instalar isolamento acústico adicional, certamente não será supérfluo. Nos carros económicos desta classe, eles claramente economizam dinheiro na instalação de geradores de ruído, bem como em materiais de acabamento. A propósito, as partes do corpo do Logan não são tão caras. Logan foi equipado com gasolina confiável e económica, 4 de 8 válvulas com volume de 1,4 litros, 75 cavalos-vapor, e 1,6 litros, 87 cavalos-vapor. Nos carros reestilizados em 2009, também apareceu um motor 1,6 litros de 16 válvulas com potência de 102 cavalos-vapor. Todos os motores funcionam com gasolina 92. Além disso, já funcionam há muito tempo, estão instalados em vários modelos da empresa francesa há mais de 20 anos, por isso os militares os estudaram a fundo. É verdade que, apesar do longo histórico, esses motores ainda apresentam alguns problemas congênitos. Por exemplo, após 4 a 5 anos, os retentores do virabrequim e do eixo de comando começam a soar. O fato é que as vedações dianteiras são substituídas com bastante rapidez e não são muito caras, mas na hora de atualizar o anel de vedação do virabrequim traseiro será necessário retirar a caixa de câmbio. Aos 100 mil km, a junta da tampa da válvula pode ficar encharcada. Substituí-lo é barato. Não se esqueça de trocar a correia dentada estritamente a cada 60 mil km. Para não pagar 2 vezes pelo mesmo trabalho, os técnicos de serviço recomendam atualizar junto com ela a bomba d'água, que raramente sobrevive até a próxima troca programada da correia dentada. Aproximadamente a mesma quantia foi alocada para a correia da unidade de acionamento. Nestes motores, periodicamente, após 30,000 a 50,000 km, será necessário trocar as bobinas de ignição. Devido à falha do relé, muitas vezes você precisa comprar um novo gerador. Os sensores de marcha lenta, virabrequim e posição do eixo de comando não são particularmente duráveis. Devido à gasolina ruim, os sensores de oxigênio e fluxo de massa de ar começam a ficar deprimidos. Se você dirigir um substituto por muito tempo, o neutralizador acabará se rebelando, o que custa muito dinheiro. No entanto, os proprietários domésticos de Logan raramente se preocupam em substituí-lo. O elemento catalítico é simplesmente cortado, instalando um blend, e eles continuam a operar o carro sem ele. Para Logan, é melhor escolher um serviço especializado, uma oficina que conserte carros de todas as marcas não é adequada. O francês deverá ser atendido por mecânicos familiarizados com os equipamentos Renault. Afinal, o design desses motores tem sua peculiaridade, por exemplo, a contagem dos cilindros começa no volante e não há marcas na polia do virabrequim e no bloco de cilindros para ajuste do sincronismo das válvulas. Todos os motores estão equipados com transmissão manual de 5 velocidades ou automática de 4 velocidades. A transmissão manual é a priori durável e projetada para toda a vida útil do carro. Porém, para que uma transmissão manual sobreviva até a velhice em nossas condições, seu óleo deve ser atualizado a cada 60 mil km. Embora o manual de instruções diga que o fluido de transmissão na caixa é abastecido durante toda a sua vida útil. Após 5 a 6 anos, a alavanca seletora de marcha fica solta. Não se esqueça que a marcha atrás não está equipada com sincronizadores, pelo que só deve ser engatada com o automóvel completamente parado e com o pedal da embreagem totalmente pressionado. A transmissão automática é talvez o componente mais problemático de um carro. Apesar de ser barato e de design simples, não é durável. É preciso estar preparado para o fato de que após 100,000 a 130,000 km o corpo da válvula pode falhar, assim como o conjunto da embreagem, cuja vida útil depende da limpeza e da pressão do óleo no sistema. Portanto, a transmissão na transmissão automática deve ser atualizada a cada 60 mil km ou pelo menos uma vez a cada 2 a 3 anos. Mas a caixa é relativamente acessível e reparável.
O principal trunfo do Logan é legitimamente considerado a suspensão avançada e de uso intensivo de energia sem precedentes com uma viga traseira semi-independente. É claro que neste caso não há necessidade de falar em manuseio refinado. Afinal, esses carros não são comprados para corridas urbanas, este sedã familiar compacto foi criado, antes de tudo, para uma direção confortável em estradas ruins, e lida com essa tarefa com um aplus. Ao mesmo tempo, a suspensão absorve facilmente irregularidades de pequeno e médio porte, sacudindo levemente os pilotos em buracos e buracos profundos. As peças consumíveis do chassi são consideradas suportes e buchas estabilizadoras, que duram em média 20.000 a 50.000 km e custam centavos. Dependendo do seu estilo de condução, na faixa de 60,000 a 100,000 km, os amortecedores dianteiros irão lembrá-lo de si mesmos e, posteriormente, os traseiros. Rolamentos de roda, juntas esféricas e rolamentos de suporte do amortecedor podem suportar aproximadamente a mesma quantidade de tempo. Na suspensão traseira, além dos blocos silenciosos e amortecedores, não há muito o que mudar. Na direção, após 50.000 km, será necessário atualizar as pontas e hastes. A própria cremalheira começa a bater aos 20,000 a 30,000 km, mas é muito cedo para trocá-la, basta apertar as porcas de ajuste e ela durará pelo menos o mesmo tempo. Os equipamentos elétricos não apresentarão surpresas especiais. A única coisa de que você pode reclamar são as lâmpadas de médios que queimam com uma frequência invejável, uma vez a cada 3 a 4 meses. Os usuários também têm dúvidas sobre o funcionamento improdutivo do sistema de ventilação. Também há reclamações sobre ergonomia, o assento do banco do motorista é curto, regulável em altura apenas nas versões caras, o sinal sonoro fica na extremidade da alavanca da coluna de direção e a tampa do tanque de gasolina é aberta com a chave de ignição. No entanto, essas são pequenas coisas com as quais você se acostuma com o tempo. O principal é que um Logan usado quase nunca falha. E se quebrar, você sempre pode consertá-lo, mesmo no vilarejo mais remoto, afinal, em termos de simplicidade de design, não é inferior aos carros nacionais. Por isso, o sedã despretensioso, económico e forte atraiu taxistas e proprietários particulares que ganham a vida como taxistas. Porém, ao escolher um Logan usado, ainda aconselhamos evitar carros-táxi, e também verificar as modificações com câmbio automático com especial cuidado. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.